Boa noite, hoje é dia 22 de novembro de 21, tá? Essa é a nossa penúltima aula facultativa, né, da penúltima tarefa, tá? E a aula de hoje vai discutir a seguinte tarefa, né? A primeira questão fala o seguinte, coloca um exemplo, né, que a gente viu em aula, né, muito semelhante, de dois fatores de produção, né, terra e mão de obra, né, o produto total, sacas de milho, e pedia para calcular a produtividade média e a produtividade marginal. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta sobre isso? Nenhuma dúvida, nenhum questionamento, nenhuma pergunta? Você vai perguntar um, não. E aí, pessoal? Tranquilo? O que é produtividade média? Oi? Eu não lembro quanto que deu a minha produtividade, o finalzinho ali, mas eu lembro que deu negativo. Só que deu números menores. Eu só não entendi, senhor, por que deu números menores se o processo foi o mesmo, que nem na produtividade média ali, os valores deu igual. Eu não estou com ele aberto aqui agora para comparar, mas... Não, eu lembro que a minha produtividade marginal deu menos que, se eu não me engano, deu menos 3. Eu não estou com ele aberto para comparar, mas se eu não me engano, a produtividade marginal ali na última deu menos 3. O produto total caiu de 140 para 120, não é isso? Então, como é que vai dar menos 3? Tem que dar menos 20. Tá, é que daí divide, né, o produto total pelo número de trabalhadores, esse vai dar produtividade. Divide. Produtividade marginal é variação. Isso, sim, seria o penúltimo menos o antepenúltimo, no caso, para dar. 140 dá quanto? 120 menos 140 dá quanto? Dá 20. Menos 20. Dá 20. Menos 20. 120 menos 140 dá menos 20. Dividido peraí. 9 menos 8. Ô, senhor, eu acho que eu estava fazendo errado, então. Eu tenho certeza que tu estava fazendo errado. Tenho certeza. Então tá. Então ali, eu vou perguntar para vocês, quem é que pode me responder? Onde é que é a produtividade média máxima? Qual é a combinação de fatores de produção que dá a produtividade média máxima? Tipo 13 menos 17. Acho que foi isso que eu fiz. Para ter dado menos 3. Tá. Podem responder no chat aí, pessoal. Qual é, olhando a tabela ali, qual é a combinação de fatores de produção que dá a produtividade média máxima? E aí, alguém responde? 40? Não, a combinação de fatores de produção. 4 trabalhadores. 40, concordo contigo, mas qual é a combinação? 4 trabalhadores. 4 trabalhadores. E quantos hectares? 100 hectares. 100 hectares. Eu pergunto. Tá, agora outra pergunta que eu faço olhando para a tabela. Qual é o fator de produção fixo? É o hectare. Trabalhador. É o hectare, né? Ele não muda, ele continua é uma unidade medida, a terra, perfeito. E a mão de obra é o fator de produção variável. Concordam? Isso. Sim. Tá. Qual é a combinação de fatores de produção que me dá o produto total máximo? 100 hectares com 6 trabalhadores.
Perfeito. 100 hectares com 6 trabalhadores. Qual é a combinação que me dá produtividade marginal máxima? 100 100 hectares hectares e para 3 trabalhadores. É 40. 100 hectares com 3 trabalhadores, ou seja, aumentando de 2 para 3 trabalhadores, eu aumento o meu produto total, o número de sacas em 40 sacas. Tá? A partir daí eu continuo aumentando o número de sacas, porém esse acréscimo se torna cada vez menor. À medida que eu acrescento mais um trabalhador, a produtividade marginal ela diminui, vai para 40, para 30, para 20, para 10. E o que acontece se eu tiver 6 trabalhadores e contratar mais um trabalhador? 7. O que vai acontecer com a produtividade marginal? A produtividade marginal vai ser igual a zero. A produtividade marginal vai ser igual a zero, ou seja, não acrescento, mesmo aumentando um trabalhador, eu não acrescento produto total, eu não aumento minha produção de sacas de milho, continua sendo 150, seja com 6 trabalhadores, seja com 7 trabalhadores. Fala, Nicole, pode falar. É nessa parte quando a produtividade marginal chega a zero, é a isso que o David Ricardo se referia, senhor, do estado, como é que é, estagnado? Não, estacionário, é isso, né? É boa. A pergunta é muito boa, Nicole. É o seguinte, tá? O que o Ricardo falava, tá? Lembrando aqui, o que o Ricardo falava? Porque o Ricardo é de uma época que tinha problema de alimentos, né? Hoje o Brasil, infelizmente, enfrenta um problema muito grave, que é a fome, né? Já falei isso para vocês, tá? Mas não é ausência de alimentos, né? O problema é muito mais aqui de distribuição de renda, o problema é muito mais de que o Brasil exporta muito né, da proteína, né, e dos produtos. Então, a questão no Brasil não é a falta de alimentos, nem no mundo. O Brasil e a revolução agrícola, a revolução tecnológica, a mecanização do produto, da produção agrícola, a própria semente transgênica, que alguns criticam, mas que diminuiu muito pragas, fungos, né? E garantiu enormes sacas anualmente no mundo, né? Determina que mesmo tendo uma população hoje de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, no mundo, se houvesse uma melhor logística, se houvesse uma melhor distribuição de renda, seguramente essas pessoas teriam alimento, ou seja, o mundo teria alimentos para todos. Então, diante disso, tá, qual é o que o Ricardo falava na época, quando não tinha grande mecanização, não se conhecia a questão da rotação dos solos, né, da preservação dos solos, a produção, o maquinário era um maquinário incipiente, né? E então Ricardo, lendo Malthus, Thomas Malthus, ele percebeu que na medida em que as pessoas começavam a ir morar nas grandes cidades, principalmente na Inglaterra. E o que é grande cidade na Inglaterra? É Londres, é Manchester, é Liverpool, né? Principalmente para a indústria do carvão, a indústria têxtil, né? A indústria manufatureira, né? No início da Revolução Industrial. Essas pessoas deixavam de trabalhar no campo, né? Ter a sua produção de subsistência, né? E passavam a depender de outros para produzir. Mais do que isso, né? Com a ida das pessoas para as grandes cidades, ocorreu um aumento muito grande da população. Né? E Ricardo, e principalmente Malthus, né? Porque Malthus era um cara muito religioso, tal, começou a perceber que
que a população crescia num ritmo acima da produção de alimentos. Tá? E aí o Malthus, né, defendia, por exemplo, a questão de que os pobres não poderiam ter filhos. Claro, é uma visão do século XVIII, XIX, não é uma visão hoje, né? E de que o Estado deveria fazer algum tipo de política para inibir o crescimento da população. Ricardo, que pegou as ideias do Malthus, ele utilizou na teoria econômica. Ele disse, olha, se o Malthus estiver certo, né, essa pressão aí por mais alimentos, né, vai gerar aumento do preço. Por que vai gerar aumento do preço? Porque ao aumentar a produção, ao usar mais terras, e novamente dentro de um contexto, dentro do mundo deles, lá na ilha da Inglaterra, né, no Reino Unido, né, isso ia reduzir a produtividade, né, da mão de obra e da terra. Por que ia reduzir a produtividade? Porque na medida em que se usava mais terras, essas terras eram menos férteis, essas terras eram terras com pH ruim, eram terras impróprias, muitas vezes, para a produção, eram terras com uma inclinação ruim ou com uma quantidade de chuva ruim, ou eram terras com muita pedra, né, com solo que não era adequado. Então, para tu trabalhar aquele solo e produzir alimento, né, tu tinha, via de regra, uma produtividade, né, tu tinha uma produtividade menor, ou seja, a mesma quantidade de terra, com a mesma quantidade de trabalhadores, ou com um acréscimo de trabalhadores, né, ia gerar uma produtividade média cada vez menor. É daí que sai essa tabela. Essa tabela não é é fruto da fantasia do professor, né? É fruto de uma teoria chamada Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, né? Que mostra que a expansão da produção vai gerar redução da produtividade, né? Redução da produtividade média e redução da produtividade marginal. E na medida em que eu reduzo a produtividade, né, ou seja, que eu uso mais trabalhadores, né, mais mão de obra, mais maquinário para produzir a mesma coisa, evidentemente que vai ficar mais caro o meu custo de produção. E, por consequência, ficando mais caro o meu custo de produção, o preço dos alimentos ficaria mais alto. Daí, né, que Ricardo, de certa forma, ratifica as ideias de Malthus de que teria que ser feito alguma coisa para controlar a população, né? Senão, o preço dos alimentos, o preço o custo de vida, principalmente para a população mais pobre, ficaria exageradamente alto, né? E teria todo tipo de problema, como fome, miséria, né? O aumento da miséria, e assim por diante. Explicado, Nicole? Sim, professor. Está bem claro? Sim. Obrigada. Então, assim, o que a tabela mostra à luz do que o professor explicou? Né? A tabela mostra justamente isso. Olha, tu tem uma combinação ótima ali de terras e mão de obra, né? Que seria ali mais ou menos 3 trabalhadores, né? 3 trabalhadores, é isso? Não, desculpe, 4 trabalhadores e... Deixa eu botar aqui, que eu estou com... Só um pouquinho. 4 trabalhadores e 100 hectares, né, que daria uma produtividade média por trabalhadores de 40, né? Não, ali está errado. O professor calculou errado aqui. Não é 30, pessoal? É 30, né? Professor. Acabei de fazer aqui, também estava dando divergente. Ou seja, entre 13 e 4 trabalhadores teria a produtividade média máxima. Tá? A partir daí, não significa que não teria aumento do produto total. Aliás, o produto total continuaria aumentando até o 6º trabalhador. Mas a produtividade, o número de sacas de milho por trabalhador diminuiria, tá? Iria diminuindo sucessivamente.
Tá? Consequentemente, o que nós teríamos? Na medida em que cai a produtividade média da mão de obra, na medida em que cada trabalhador, em média, produz menos sacas, evidentemente que o custo do produto, o custo do alimento, porque eu tenho que pagar o trabalhador, eu tenho um custo para pagar desse trabalhador, ou seja, o custo da produção e, por consequência, o preço do alimento iria aumentar. Tá? Então, essa é a análise da tabela. Né? Quanto à produtividade marginal, ela segue uma lógica mais ou menos semelhante à produtividade média. Ela cresce até um determinado ponto, ali do segundo para o terceiro trabalhador, e a partir dali, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, ele vai diminuindo. Ou seja, cada trabalhador a mais vai agregando produção? Vai, mas vai agregando uma produção cada vez menor. Chega um ponto em que tu tem uma quantidade fixa de terras, tu não tem como expandir essa quantidade fixa de terra, pelo menos no curto prazo. E se tu continuar agregando mais trabalhadores naquela quantidade fixa de terra, o que vai acontecer? Vai, na verdade, ocorrer uma situação de desorganização da atividade produtiva, uma desorganização do setor produtivo. E, consequentemente, ao invés de aumentar a produção, pode chegar, inclusive, a uma redução da produção, porque aqueles trabalhadores a mais vão mais prejudicar a organização do processo de produção do que propriamente contribuir, por exemplo, na divisão do trabalho. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Essa é a parte que eu estou falando para vocês. Tá? Então, essa faixa, evidentemente, que não é uma faixa que interessa para a empresa. A empresa vai produzir nessa faixa. Aonde ela vai produzir, provavelmente a empresa vai produzir nessa faixa aqui. Ó, tá? Se ela vai produzir nessa faixa, é essa faixa aqui que a empresa vai produzir. Aonde ela vai produzir, se com 3 trabalhadores, se com 4, se com 5 ou se com 6, vai depender dos custos de produção. Aí é aquela tabela que a gente viu na última aula, né? Ou seja, eu vou pegar os custos e vou pegar a receita e vou ver a que nível de produção a empresa maximiza os lucros. Entendido ou não? Ficou claro? Alguma pergunta? Hein, pessoal? Posso avançar? Professor, boa noite. Só... Boa noite, aquele. Eu fiz uma tabelinha no Excel ali para calcular isso ali, e o meu Excel ele não calculou o negativo. Bom, então é problema de fórmula. Pois vai dar negativo, né? Se tu reduz o produto total, evidentemente que a produtividade marginal é negativa. Né? É o da linha de baixo menos o da linha de cima, dividido pela linha de baixo ou pela linha de cima da direita? Não, olha aqui, ó. Aqui, vamos lá. Eu perdi o comecinho. Tu vai aqui, ó, do sétimo para o oitavo trabalhador. O produto total aumenta ou diminui? Do 7 para o oitavo diminui. Tá. Então fica ali, ó. Então no denominador fica 140, aliás, no numerador fica 140 menos 150, 140 menos 150 dá quanto? Menos 10. 8 menos 7? 1. Menos 10 dividido por 1 dá quanto? Dá 10. Menos 10 dividido por 1 dá quanto? Menos 10. Então, a produtividade é menos 10. Do oitavo para o nono, o produto total cai quanto? É que eu não estou vendo os teus números, professor. O oitavo... Porque não está vendo por causa do vermelho? Ou porque não, está bem na esquerda aqui, né? A tua régua. É isso? Tá. Não, mas eu entendi, professor. Eu vou depois rever devagarzinho. Do 8 para 9, reduziu o produto total de 140 para 120. 120 menos 140 dá quanto?
Dá 20? 20. 120 menos 140 dá quanto? Menos 20. Menos 20. 9 menos 8. Dá 1. 2. Menos 20 dividido por 1. Dá 1. Dá menos 20. Tá. Isso aí. Por isso que a produtividade marginal é negativa. Então, calcule a produtividade Só marginal. porque o menos 20. Porque o menos 20. O item dividido por 1. E o item E, eu acho que eu respondi para vocês, ok? Tá? Faltam os 2. Alô, quem quiser falar pode levantar a mão que eu dou a palavra. Alguém quer levantar a mão? Adriana quer levantar a mão? Fala, Adriana. Pode falar, eu não entendi ali porque é o menos 20 dividido por menos 1. Tá atrasado, Sora, meu áudio. Não entendeu? Compreendeu, quer que eu repita? Sora? Eu não entendi por que menos 20 dividido por 1. Eu não peguei. Porque o que é a produtividade marginal? É a variação do produto total dividido pela variação do fator de produção variável. Nesse caso, o fator de produção variável é a mão de obra. Então, do 8º para o 9º trabalhador, o meu produto total cai de 140 para 120. Então, fica quanto? Fica 120 menos 140, tá? Vai dar menos 20. 9 menos 8. 9 menos 8 vai dar 1 no numerador. Então, fica menos 20 dividido por 1, que é igual a menos 20. Tá? Ah, tá. Entendi agora. Então, a gente sempre vai dividir o valor marginal pelo número de trabalhadores, por essa variação de trabalhadores, é isso? Nesse caso, nesse exemplo, é trabalhadores. E vai dividir a variação de um com a variação de outro. Tá? No numerador é a variação do produto total, no denominador é a variação do fator de produção variável. Fala, Jaqueline. Tá, eu não entendi, professor, o que eu fiz errado. É porque eu fiz da coluna da direita, não da coluna da esquerda. Por isso que a minha deu errado. Eu também fiz a mesma coisa. Posso continuar? Só que algumas coisas deu certo. O professor parou de apresentar. Não parei, não. Caiu a tua apresentação. Ah, tá. Então tá. A segunda questão é o seguinte, ó, o item B da pergunta 1, o que ele pergunta? Pergunta o seguinte, elabore um gráfico relacionando o aumento do número de trabalhadores e o crescimento do produto total. É esse gráfico que vocês têm que elaborar. Estão enxergando agora? Está apresentando? Tá, sim. Aí, o que vocês vão fazer? Ainda não. Vão fazer isso aqui. Vocês vão pegar no eixo X, vocês vão colocar o número de trabalhadores e no eixo Y, o produto total. Então, no eixo Y, o produto total e no eixo X, o produto, a quantidade de trabalhadores, o fator de produção variável, né? O fator de a mão de obra, que nesse exemplo é variável. Então, à medida que eu aumento a quantidade de mão de obras, o que vai acontecer com o meu produto total? Ele vai aumentar ou não? Ó, olhem para a tabela lá, aquela tabela que que vocês têm aí. 0 trabalhadores, 0 produto total, ou seja, o gráfico sai da origem. Depois, 1 trabalhador, 20 produto total. 20 sacas de milho. 2 trabalhadores, 50 sacas de milho. 3 trabalhadores, 90 sacas de milho. E assim por diante. 4 trabalhadores, 120. Aí tu vai juntando os pontos, vai unindo os pontos e vai construindo essa função de produção, né? Uma função que mostra a evolução do produto total, ou seja, a evolução do número de sacas produzidas, do número de sacas de milho produzidas, tá? A partir do
acréscimo do aumento do fator de produção variável, ou seja, a partir do acréscimo do número de trabalhadores. Entenderam ou não? Entendi. Ficou claro o que é para fazer? Então, ótimo. Depois, o item C, o que é para fazer no item C? Ó, o item C é o seguinte, ó, vocês podem fazer em gráficos separados ou no mesmo gráfico. Vocês vão ter, novamente, no eixo X, tá? O fator de produção variável, ou seja, a quantidade de trabalhadores, por isso que aparece ali 0, 1, 2, 3, 4, opa, só um pouquinho. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até o que aparece na tabela. Na nossa tabela, quantos trabalhadores podemos ter ali? Até 9, né? Então, é muito semelhante a esse quadrinho aqui, até 9. Aqui tem 10. No nosso gráfico seria 9. E no eixo Y, tu vai ter... o que eu aconselho é fazer 2 gráficos, tá? Primeiro faz o gráfico da produtividade média e depois faz o gráfico da produtividade marginal. Então, vamos lá. Primeiro faz a produtividade média, que é essa linha, estou passando o mouse aqui, que é a linha mais clarinha, ó, tá? Que tem esse formato aqui, parece uma montanha mais suave, parece uma colina, em vez de ser um monte Everest, é mais quase uma coxilha, né? Uma colina mais suave. Então, o que acontece? Quando eu usar um trabalhador, qual vai ser a minha produtividade média? 0 trabalhadores não tem nada, indeterminado, mas quando usar um trabalhador, qual é a minha produtividade média? 20, aí eu ligo os 2 pontos. Depois, 2 trabalhadores, qual é a produtividade média? 25. 3 trabalhadores, qual é a minha produtividade média? 30, e assim por diante. Aí eu vou construindo e vou desenhando um gráfico da produtividade média, tá? Que é justamente essa coxilhazinha, essa colina aí, esse pequeno morro aí com um aumento, né? Ele vai crescendo, ou seja, a produtividade média vai crescendo, até chegar a um ponto, a partir dali, a partir do 4º para o 5º trabalhador, a produtividade média vai diminuir. Entenderam ou não? Estão entendendo o que é para fazer? Sim. Estou entendendo. E depois, podem fazer no mesmo gráfico ou se sentirem mais seguros, se sentirem mais... se quiserem fazer separado, não tem problema, faz o gráfico da produtividade marginal. Novamente, vocês vão ter no eixo X o fator de produção variável, ou seja, a quantidade de trabalhadores, 0, 1, 2, 3, até 9, que aparece ali na tabela, né? E a produtividade marginal. Então, vocês vão olhar para a tabela, né, e vão associar, então, a quantidade de trabalhadores e a produtividade marginal. Então, por exemplo, quando for 0, né, trabalhadores é indeterminado, mas quando for 1, a produtividade marginal é 20, quando for 2, é igual a 30, quando for 3, é igual a 40, quando for 4, é igual a 30, quando for 5 é igual a 20, quando for 6 é igual a 10, quando for 7 vai cortar ali o eixo X, é igual a 0, depois quando é igual a 8 trabalhadores vai ser negativo, vai estar abaixo do eixo X, vai ser menos 10, e quando for 9 vai ser igual a menos 20, vai estar ainda mais inclinado, mais para baixo ali a curva do produto marginal ou da produtividade marginal, que são sinônimos, que é a mesma coisa. Entendido? Sim ou não? Sim. Pergunta? Todos entenderam como é que é para fazer? Isso tudo baseado na tabela. Claro, evidente Baseado que é na na tabela, tabela, né? Não vai ser baseado no quê? Na cabeça do professor, não vai ser. Tudo bem? Posso continuar? Posso avançar? Vou interromper esse gráfico. Vou voltar ao arquivo Word. Pode ser? Mais ninguém quer perguntar sobre os gráficos? Bom, se ninguém vai perguntar, vou interromper aqui e vou colocar novamente a tarefa.
Ok. Então, ó, a primeira tarefa está pronta. Ó. Já fizemos o item A, já elaboramos o gráfico relacionando, né, o aumento do número de trabalhadores e o crescimento do produto total, né, no eixo X, o número de trabalhadores, e no eixo Y, o produto total, que seria a terceira coluna. Tá? Então, ó, no item B, tu vai associar essas duas colunas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Então, no item B, tu vai elaborar um gráfico colocando no eixo X a mão de obra e no eixo Y o produto total. Aí no item C, vai elaborar outro gráfico, né? Aí tu vai colocar no eixo X novamente a mão de obra e no eixo Y, agora não mais o produto total, a produtividade média, vai dar aquela coxilha, aquela curva, né? Aquele morro, né? Com uma inclinação positiva no início, que significa aumento da produtividade média, depois começa a diminuir porque a produtividade média começa a cair. E por último, o último gráfico ali, do item D, elabora um terceiro gráfico relacionando o aumento do número. Então, aí tu vai pegar novamente, ó, essa coluna aqui, ó, mão de obra, no eixo X, e a produtividade marginal. Tá? E vai elaborar o terceiro gráfico. Esse gráfico, sim, é aquele pico, né, que tem uma subida grande da produtividade marginal, ela sobe rápido, e a partir ali do terceiro ou quarto trabalhador, né, a partir do quarto trabalhador, a produtividade marginal diminui, vai caindo, cruza o eixo X e se torna negativo. Ok? Posso continuar? Pergunta 2. Explica a diferença entre a visão de longo prazo e a visão de curto prazo. A gente falou bastante essa questão em aula, não falamos, pessoal? Sim, professor. Sim. Falamos. Precisa eu novamente colocar aquilo que eu já expliquei para vocês? O que é o longo prazo? O longo prazo de um contador, né, e de um administrador, isso é diferente, né, pessoal? Contador é aquela coisa, né? Curto prazo para ele é menos de um fornecedor que vai pagar em menos de um ano, né? O empréstimo que um prazo inferior a um ano, isso é curto prazo. Longo prazo para o contador, né? É aquilo que chamado exigível de longo prazo, né? Isso a gente vê em contabilidade, a gente vê lá no balanço, né? Aquelas contas onde tu tem financiamentos com prazo de carência, com prazo superior a um ano, pagamentos de debêntures, pagamentos de fornecedores, recebíveis de longo prazo, tudo que é aquilo que é superior a um ano. Isso para os contadores. Para nós, administradores, economistas, né, curto prazo não é isso. Né? Curto prazo é quando pelo menos um dos fatores de produção é fixo, ou seja, quando eu não consigo variar, por exemplo, o tamanho da minha planta industrial, né, no curto prazo, quando eu não consigo variar, por exemplo, a minha tecnologia, né, quando eu não consigo variar, por exemplo, o número de profissionais de alta qualidade que precisam de um tempo de treinamento muito grande para operar máquinas, para elaborar projetos. Então, por exemplo, engenheiros, onde eu vou ter engenheiros altamente especializados que, sei lá, vai demorar para contratar esses engenheiros, ou se contratar eles vão ter que passar por um treinamento para entenderem lá exatamente como elabora um projeto na área de petróleo, na área de energia elétrica, né, em áreas de TI, né, que são áreas avançadas, né? Ou, por exemplo, é o tempo que eu tenho necessário para desenvolver um novo sistema de informação na empresa, né? Eu tenho que contratar uma empresa que vai fazer um novo sistema, e isso pode levar 3, 4 meses. Né? Então, esse fator de produção eu posso considerá-lo, né? No caso mais simples que a gente viu em aula, né? Geralmente a quantidade de terras, né? No caso de um pequeno comércio, de uma manicure, de um cabeleireiro, né? Seria o tamanho do salão, né, que limita o número de atendimentos por dia, né?
Então, esse seria o horizonte temporal de curto prazo. E longo prazo é quando todos os fatores de produção podem se tornar variáveis, ou seja, eu posso aumentar e reduzir todos esses fatores de produção, o tamanho da planta industrial, o número de trabalhadores especializados, o número de maquinário, a tecnologia, né? E isso vai depender da complexidade, do tipo de atividade, né? Algumas atividades, o horizonte temporal pode ser mais curto, né? Atividades mais simples, né? 2, 3 meses, e em outras atividades pode ser mais longo, né? Atividades de alta tecnologia, né? Nós temos, por exemplo, né, um longo prazo que pode ser 4, 5, 6 anos, dependendo da atividade. Respondido? A 2? Sim. A 3, puxa, a 3 eu fiz um baita de um resumo para vocês. Não falei da lei dos rendimentos marginais decrescentes, né? Ou seja, à medida em que aumenta a demanda por alimentos, aumenta a necessidade de produzir mais. À medida que aumenta a necessidade de produzir mais, tá? Tu vai ter que utilizar terras cada vez menos férteis, cada vez menos adequadas para a produção. Utilizando terras menos férteis, menos adequadas para a produção, para produzir a mesma coisa, tu vai ter que gastar mais, tu vai ter que colocar mais insumos, mais fertilizantes, vai ter que contratar mais trabalhadores, vai ter que contratar mais maquinária, a manutenção do maquinário vai ser maior, mais cara, tu vai ter que gastar mais diesel, consequentemente, né? À medida em que que essa demanda por alimentos pressiona por mais produção, essa produção pode ocorrer, porém, ocorre custos crescentes. Custos crescentes significa, são derivados, melhor dizendo, né, de uma queda da produtividade, de uma queda da produtividade média dos fatores de produção. E custos crescentes significam o quê? Aumento dos preços, aumento do custo de vida para o trabalhador. E aquilo que eu falei do Malthus, né, principalmente do Malthus, em que o Ricardo, de certa forma, entendeu que o Malthus, né, estaria certo, lembrando, né, que os grandes, acho que o Malthus era pastor anglicano, se bem me lembro, era um religioso, tinha toda uma visão, né, relacionada à forma de pensar de um religioso, né, do século XVIII, XIX, evidentemente, e ele, né, defendeu políticas de controle da natalidade, para evitar a expansão da população e, consequentemente, a falta de alimentos, a fome, a miséria, a mortalidade infantil. Se lembrem, né, por exemplo, que a Inglaterra, né, é próximo da Irlanda, né, e na Irlanda aconteceu aquela famosa praga das batatas, que justificou, por exemplo, né, a imigração de milhares e milhares de irlandeses, principalmente para os Estados Unidos e Canadá. Fala, Nicole. Não, senhor, eu ia falar sobre isso mesmo. Que quando eu pesquisei para fazer o trabalho, eu peguei uma parte que, quando isso ocorreu, né, da praga das batatas, uma das justificativas que deram foi a teoria de Malthus, em algumas partes, digamos assim. Que teve a produção deles não acompanhou a quantidade da população. Só que entrou vários fatores, né? Mas quando tu pesquisa sobre a praga, em alguns textos, em alguns sites, aparece a teoria de Malthus. Sim, ou seja, a praga das batatas é a prova cabal de que como a gente melhorou, como a gente evoluiu, né? Eu sei que tem muita gente que é crítica, né? Boa parte dos professores de vocês são críticos, por exemplo, ao alimento transgênico, né? Eu não estou aqui para defender alimento transgênico, mas é inegável, né, que o desenvolvimento de tecnologias, né, o desenvolvimento de sementes cada vez mais resistente às pragas, isso é fruto, né, de ciência, né? Ciência, não dá para criticar a ciência elogiar a ciência só em alguns aspectos, né? A ciência ela é boa em vários aspectos, não só na questão da saúde, mas também em outras áreas. Então, especificamente na área agrícola, né, o desenvolvimento de sementes cada vez mais resistentes, né,
de produtos, né, fertilizantes, né, orgânicos, né, uma das grandes invenções, antigamente, pessoal, isso não faz muito tempo, faz um pouquinho mais de 100 anos, né, fertilizante basicamente era fertilizante, sabe de onde é que vinha o fertilizante, pessoal? Vocês têm ideia de onde é que vinha? Alguém sabe? Das fezes dos pássaros, né? Então, por exemplo, Peru, né? O Peru era um grande exportador de fertilizante. Vinham navios e navios, né? Recolher fezes, né? de animais, né? Pássaros, para fertilizar. Aí, eu não sei se foi um inglês, eu não sei exatamente, foi um europeu que descobriu a fertilizante não orgânico, né? Químico, né? E isso gerou uma revolução, né? Barateou o preço do fertilizante, né? E, consequentemente, aumentou a produção de alimento, a produtividade, aumentou a produtividade, por consequência, a produção de alimento. Claro que junto com o desenvolvimento de tecnologia, assim como aquela história, Santos Dumont inventou o avião foi usado para a guerra, né? Einstein inventou a fusão nuclear, né? A fusão nuclear gerou, possibilitou a formação da bomba atômica que, infelizmente, matou milhares de pessoas, né? E também o desenvolvimento da ciência gerou a produção de agrotóxicos, né, de uma série de coisas também que fazem mal para a gente. Então, a vida sempre tem os dois lados da moeda. Então, é por aí que deve ser respondida a questão número 3. Né? Então, a gente falou do Ricardo, a gente falou do contexto histórico, falamos exatamente o que é essa lei do rendimento marginal decrescente, né? Que à medida que tu aumenta a produção, cai a produtividade média, cai a produtividade marginal, aí, consequentemente, a lei dos rendimentos marginais decrescentes se cumpre. Falamos de Thomas Malthus, né? Falamos da visão, que é, né, uma visão no mundo atual absurda, né, de defender, por exemplo, o controle da natalidade, principalmente na população mais pobre, né? E falamos também sobre a falta de alimentos, né, nos dias atuais. Né? Falamos que hoje em dia, né, a produtividade é alta, né, muito alta. Se a gente comparar, por exemplo, a produtividade no Brasil, tá, de sacas de soja ou sacas de milho por hectare no Brasil hoje, e quando o professor nasceu ali na década de 70, é muito superior, né, à produtividade média, né, a produtividade... o número de sacas por hectare no Brasil hoje, né? Seja de soja, seja de milho, que são os dois principais produtos, né? Então, a questão da falta de alimentos, ela persiste, infelizmente, muito mais fruto, né, de uma péssima distribuição de renda, né, de uma péssima organização da sociedade, né, e do que propriamente pela produção agrícola, né? A produção agrícola, ela é mais do que suficiente para atender a demanda de alimentos no mundo. Entenderam? Ficou claro? Alguma pergunta, algum contraponto? Se alguém não concordou com a visão... Ninguém é obrigado em concordar com a visão do professor, pessoal. Isso é uma coisa importante. Evidentemente que um professor, seja o Ricardo, seja qualquer outro professor que vocês vão ter ao longo da vida, cada um vai ter a sua visão. O Ricardo não é o soldadinho do passo certo, o Ricardo tem a visão dele. Tá? Isso é uma coisa importante. Eu dou total liberdade para vocês, e nem seria diferente para vocês pensarem de forma diferente, para vocês terem uma visão diferente. E aconselho, né? Para isso, tem um livro muito bom, tá? Sobre um marxista, tá? Já que a gente está falando de fome, infelizmente no Brasil a situação é muito ruim, tá? Geografia da Fome. Não sei se eu pego o autor, agora não me lembro exatamente. Um livro antigo, um clássico, que fala justamente por que existe fome, né? E faz uma crítica às políticas públicas, né, que não atendem a população de baixa renda. Fala, Adriana. Se eu pego aqui, enquanto a Adriana fala aqui, exatamente onde é que tem esse livro. Oi, pessoal. Fala, Adriana. A palavra é tua. Alô, estão me escutando?
Oi, pessoal, estão me escutando? Sim. Onde é que está? Só que eu quero ver se está se eu acho que o livro. Olha aí, grupo, só um pouquinho. Esse livro é muito bom, tá? É um clássico, um livro antigo, tá? É um livro de um autor marxista. Aliás, já que a gente está no meio da consciência negra, né? Tem um dos maiores geógrafos do Brasil era afrodescendente. Eu não gosto dessa palavra, é negro, não tem problema nenhum, isso não diminui a pessoa, de chamar afrodescendente, chamar de negro. Milton, não me lembro o nome dele, o maior geógrafo, né, que o Brasil teve, né, nesses últimos. E ele tem várias obras, né, sobre fome, né? Muito bom esse cara. Também já li, mas não é, o livro dele não é exatamente do Milton. Só vamos aqui, ó, só um pouquinho. Tô tentando achar para vocês. Vou mandar ali para o livro para vocês. Só para. Fala justamente sobre geografia. Só para comentar. Quando estava fazendo a pesquisa dessa parte 3 aí, sobre David e Ricardo, o senhor está me escutando? Uhum. Sim, senhor. Pode falar. Estou te escutando. A internet da Adriana está lenta, então a gente está recebendo a voz dela agora, como ela já falou faz algum tempo. O senhor está me ouvindo, senhor? Oi, fala, Adriana. Oi, estou te ouvindo perfeitamente. Pode falar, estou te ouvindo perfeitamente. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. É o dela que está com atraso. Acho que mais alguma questão? Milton Santos, o nome do professor de geografia. Um baita de um geógrafo, o maior geógrafo que o Brasil já teve, né? E sempre uma referência na geografia, né? E era falecido recentemente, era negro. E esse livro que eu estou falando para vocês é Geografia da Fome, tá? É só pegar aqui o autor aqui para... Esse é um clássico também da geografia, mas não é do Milton, né? Então, assim, tem diferentes visões para explicar aí a fome no Brasil e no mundo, né? O Brasil, né, se a gente pegar o Brasil, a gente vai ver que na década de 60, 70, nós tínhamos grandes bolsões de miséria no Brasil, né? Principalmente ali no Nordeste, no sertão nordestino, né? Isso melhorou muito a partir da década de 90, com políticas públicas, né? Com bolsa. Primeiro veio Fernando Henrique com a bolsa, acho que era bolsa escola, né? Depois os governos do PT, né? Também colocaram uma série de políticas sociais, políticas assistenciais, né? Que falava sobre, no caso, Bolsa Família, né? Josué de Castro, tá? Geografia da Fome, é esse o nome do livro, tá? Josué de Castro, autor, e Geografia da Fome, é um clássico da ciência social no Brasil. Tá? E depois esse governo atual, né, o governo Bolsonaro, que também tem feito políticas aí de ajuda. É pouco, mas num país desigual como o nosso, com um problema muito grande de desigualdade de renda, se faz necessário essas políticas assistenciais. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Senão a gente termina a aula agora. Não? Por mim não, professor, tranquilo. Agradeço a atenção de vocês devem estar cansados aí, principalmente o pessoal da noite, que já teve aula, tá? Um bom descanso. Viram que eu já deixei mais uma tarefa lá para vocês? Uma tarefa bem grande, até por sinal, né? Que é a última tarefa. E a gente vai tentar resolver em aula, na quarta e na sexta. Se não der tempo, a gente ainda faz uma aula facultativa para resolver o resto, para discutir algumas dúvidas para a segunda prova. Tá bem? Então, muito obrigado. Obrigado.
Boa noite para todos. Boa noite.